Então, ok. Estudo 14 em Atos. Hoje vocês vão ver o que é o povo se pegando, tá? Realmente começou como minha avó dizia, né? Começou a abrir o bate-boca e os encontros, as controvérsias de o que cada um pensa. Então, nós vamos ver aqui que começou lá no século, né, bem, logo depois que Jesus morreu, então está lá nos primeiros anos da igreja, e aí as mesmas coisas que acontecem hoje. Por quê? Porque o ser humano não muda, gente, ele não muda, o ser humano muda a época, ele muda de roupa, ele muda a cor do cabelo, ele muda de casa, muda de idioma, mas a essência não muda. Então vamos lá, o que estava acontecendo lá em Atos. Hoje nós vamos falar sobre a circuncisão, a briga que deu sobre a circuncisão. Então vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: o que alguns ensinavam aos gentios sobre a salvação? Olha isso. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vamos lá. Nós já falamos semana passada sobre essa história da circuncisão, por que foi instituída a circuncisão. Se você está caindo de paraquedas agora, vê lá o outro estudo. Mas eu vou dar uma resumida aqui. O que acontece? Deus sabia que Moisés ia ficar com aquele povo andando no deserto por 40 anos. E deserto, então já não tinha situação de banho suficiente, a coisa lá era meio complicada. Então Deus mandou o povo circuncidar, por quê? Olha que louco. O judeu, por exemplo, que é circuncidado, o nível de câncer de colo de útero é 0. Então, para você ver que o câncer de colo de útero é causado por falta de higiene dos meninos, né? Sem entrar em detalhes, mas é isso aí, tá? Então, foi uma ordem sanitária. E muitas ordens que Deus deu para Moisés no deserto, as pessoas acham que são religiosas e não são. Por quê? Naquela época, o sacerdote, ele era o médico, o juiz, o conselheiro, o sacerdote, ele que tinha que resolver tudo. Então, existem certas leis que eram leis sanitárias, leis de acordo com qualquer situação de briga, alguma coisa, não era muito com o espiritual, não, mas como era o sacerdote que fazia, então se elevou tudo ao nível de religião, tá? Então, o que acontece? O que os gentios falavam? Né, começaram a aceitar, porque Jesus mandou ir pregar, eles demoraram um pouco, mas acabaram indo. E aí, o que acontece? Alguns diziam que o gentio não é defeito, tá? É que existe judeu e gentio. Quem não é judeu é gentio, tá? Então, ele disse, tinha uma turminha lá, dizia o seguinte: você se converteu, beleza, tem que passar para a circuncisão para poder ser salvo, tá? Então, vamos só relembrar, lá na cruz, Jesus, hein, no meio de dois mané, um chutando o balde, o outro se arrependeu, e Jesus falou para ele: ó, então você desce da cruz, vai lá, circuncida, faz classinha de catecúmenos, batiza, aí eu vou ver se você entrar no céu. Foi isso? Não. Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele estava lá pendurado na cruz, não deu tempo de fazer nada disso. Então, Jesus veio para tirar aquele dogma, né? Que são pelos seus atos é que você vai conquistar a salvação. E Jesus veio para provar que é o quê? É pela graça. Não adianta você tentar seguir o script, que isso não vai te salvar. Então, nós vemos, é muito comum você ver as pessoas discriminando alguns tipos de estilo de pessoas, achando que elas não são dignas de entrar no céu junto com você, que foi tão santa a vida inteira, e não comete nenhum dos pecadões, né? Porque nas igrejas tem o pecadômetro, né? Nós sabemos, né? Então, o que acontece? Essa história já é antiga, e Jesus veio exatamente para tirar a mistificação disso aí, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Começaram a reclamar isso. Então, a pergunta 2 diz o seguinte: quem foi enviado para resolver essa discussão?
versículo 2 do capítulo 15, diz o seguinte: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, o que aconteceu? Mandaram Paulo e Barnabé. Por quê? Paulo, ele era gentio, e ele foi levantado para pregar aos gentios. E nós vamos ver, gente, ó, ele escreveu mais da metade da Bíblia, foi Paulo que escreveu. Então, o que acontece? Mas ainda tinha o Pedro, tinha o Barnabé, que pelo jeito, gente, o Barnabé era o cara. Quando eu era criança, tinha uma música, um corinho que a gente cantava de Barnabé, e era muito legal. E a primeira vez que eu ouvi, eu fui lá na Bíblia e descobri quem que era o tal de Barnabé, que mereceu até uma música. Então, você vê que o Barnabé era equilibrado. Então, o que acontece? Ele ficou junto com o Paulo, tipo, discipulando Paulo um tempão. E aí, mandaram esses dois para ir para Jerusalém para resolver o barraco. Ok. Pergunta 3. O que eles faziam durante a viagem? 3 e 4. Diz assim: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles, tá? Então, eles saíram nessa viagem, claro, gente, naquela época não tinha avião, né? Não tinha nem carro, nem moto, nem bicicleta. Então, o que acontece? Cada cidade que ia, eles andavam pra caramba, chegava, ia lá, tomar água, comer, né? Descansar, sei lá. E contavam o que estava acontecendo. Então, eles paravam na cidade e não perdiam a oportunidade. Gente, eles não perderam a oportunidade de falar. E quantas vezes nós perdemos? Ai, hoje eu não estou afim, não, eu falo amanhã. Depois, na manhã, aquela pessoa que tinha que ouvir a palavra hoje da sua boca morreu, né? E aí? Bom, vamos lá. O que os fariseus diziam? Ai, gente, fariseu aqui. Gente, fariseu, eu sempre falo, fariseu, ele não era não é uma coisa pejorativa. O fariseu, ele era o teólogo da época. E por que sempre aparece numa forma pejorativa? Porque eles se achavam os donos da lei. Então, eles que diziam quem vai, quem não vai. Então, o que acontece? Eles eram teólogos, então, causou um barraco sobre isso, vamos ver o que está acontecendo. E aí, os fariseus insurgiram-se, olha que palavra louca. Entretanto, alguns da seita dos fariseus, agora vamos parar aqui. Você sabe qual é a diferença entre seita e religião? Eu acho que eu não comentei isso com vocês aqui, não. O que acontece? A palavra religião é religar você com Deus, tá? É religar o homem com Deus. Então, qual é o único caminho para fazer essa religação? É Jesus, porque ele disse isso, que ninguém vem ao Pai senão por mim, ok? E aí, os fariseus, eles acharam, o que é uma seita é aquilo que qualquer outra coisa leva a Deus. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Um costume, nós conhecemos igrejas que dizem, a igreja salva. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Os hábitos da igreja não salvam. Então, seita é tudo aquilo que diz religar o caminho a Deus sem ser via Jesus. Então, nós vemos igrejas que colocam como, para você ser salvo, você tem que pagar oferta, você tem que fazer um sacrifício, você tem que fazer uma penitência. Então, tudo isso, aquele grupo religioso, teoricamente, né? Que diz que vai religar você com Deus e sem ser Jesus, é seita. Então, religião religa através de Jesus. Não é Jesus que faz esse trabalho, é seita, tá? E aqui, os fariseus, eles tinham uma seita porque eles diziam o quê? Os costumes que levavam a Deus. Os costumes que levavam à salvação. E isso, eu vou falar para vocês, até hoje tem, tá? Assim de gente que afirma qualquer outra coisa que pode religar o seu relacionamento com Deus, tá? Voltando às seitas dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, tá?
Então, eles foram para Jerusalém porque os teólogos da época afirmavam que para ser salvo tinha que virar judeu, ok? Aí, Paulo, aqui você vê Paulo já tirando as manguinhas de fora, né? Mas o que disse Paulo quando tomou a palavra? Ok, gente, nós vimos semana passada que Paulo não aceitou adoração. Lembra que ele não aceitou adoração, que as pessoas queriam fazer culto a ele e a Barnabé, trouxeram animais e guirlandas para fazer cerimônia, e Paulo não aceitou. Eles pularam lá no meio do povo, falaram: não, 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 nós somos homens como vocês, não me adore, sabe? Foi muito legal isso. Só que aí agora, você vê que ele já está mais folgadinho, agora ele pega e senta e fala. Então, eles se reuniram, os apóstolos e os presbíteros, para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo espírito a eles, como também a nós nos concede. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus propondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar sem nós? Mas cremos e fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, aqui, não foi Paulo, eu anotei errado, foi o Pedro. O Pedro que levantou e falou: nós sabemos que Pedro era judeu, e tá, ele era da turma da circuncisão. E aí o Tiago, vamos ver quem é esse Tiago aqui. Quem sabe quem era esse Tiago? Vamos lá ver. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras, e expôs Simão, como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o meu tabernáculo caído de Davi, e levantando-se suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas através desde os séculos dos séculos. Então, o que acontece? O Tiago já levantou e já começou a explicar. Peraí. Se a salvação é concedida aos gentios, por que os gentios têm que se tornar judeus nos seus hábitos? Né? Então, aqui ele já está falando que a coisa não é bem assim, e aqui nem é Paulo que está falando, é Tiago que está dizendo, tá? E aí o Tiago fez um resumo sobre o que deveriam guardar. Então, o Tiago fala assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterão a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Essa regra aqui, essa lei, era de Moisés, que não podia comer carne sufocada. Aí, sabe a sua carne sufocada? É quem estrangula frango, tá? Eu sei porque quando eu era pequena, eu lembro que meu pai era recém-convertido, e ele descobriu que não podia comer carne sufocada, então ele tinha um toquinho, gente, era um pedaço de pau, assim, que ele punha o pescoço da coitada lá, e ele tinha um facão, ele batia de um lado, virava, batia de outro, soltava, a bicha sem cabeça ficava correndo no quintal de terra, jogando sangue para tudo quanto é canto. E eu embaixo da minha cama, de medo da galinha, tá? E eu lembro que e meu pai falava: gente, não pode comer carne sufocada. Por quê? Era uma regra de Moisés. De Moisés, meu pai estava errado? Não, era assim que ele achava que tinha que ser, tudo bem. Mas seria necessário? Não. Então, o que acontece aqui? Se você for analisar, são os costumes. Por exemplo, eu não como chouriço. Gente, é o chouriço brasileiro, tá? Porque depois, uma vez eu fui num churrasco
comer vieram me oferecer um chouriço, eu falei, ai, meu pai, como é que eu vou comer isso? Não posso comer. Não, porque é um chouriço argentino maravilhoso, e eu morrendo de medo de ser aquele negócio, a linguiça de sangue, né? Mas não era. Na Argentina é um corte, né? Acho que é o nosso contrafilé, eles chamam de chouriço, tá? O que eles comem de chouriço é morcilha, que chama. Mas eu não como. E aí eu não como porque eu cresci ouvindo que não podia. Então, agora que eu sei que eu poderia, eu tenho nojo, não vou comer. Não me chame para comer molho pardo, essas coisas, porque é tudo feito com sangue, não dá para mim. Mas não é pecado. E nós vamos ver lá na frente Paulo falando na carta aos Coríntios, explicando tudo isso direitinho, tá bom? Então, o que Tiago fez? Trouxe alguns dos costumes do povo, o povo saber, alguns costumes dos convertidos que tinham que assumir para parecer com o judeu, tá bom? É o Tiago falando. E aí, Judas e Silas, e o que Judas e Silas fizeram em Antioquia? Bom, aí foi o seguinte: aí pareceu mandar os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens juntamente com Paulo e Barnabé, que era Judas, chamado Barsabás, não era aquele que se enforcou, tá? E Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos dele, os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos dos gentios, Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aí eles começam a explicar por que mandaram Judas e Silas, esse é o versículo de 22 até 35, eu não vou ler todo, mas você pode ler depois, que aí eles, porque levaram mais gente, porque eles já sabiam que iam abrir as controvérsias, iam aparecer o time que não sabia. Gente, naquela época, você não podia acessar as escrituras no seu telefone, que nem hoje, né? Tem gente que nem tem Bíblia de papel, e eu falo todo instante, não perca sua Bíblia de papel, porque de uma hora para outra vai ser tirado das redes sociais ou os sites onde tem a Bíblia. Por quê? Já está aparecendo a Bíblia modificada. Eles mudam alguns trechos para fazer você engolir, né? E muda alguma coisa e fala que a Bíblia é sagrada. Então, guarde a sua. Sabe aquela bem velhinha que você usa bastante, que está se dissolvendo? Guarda ela. Guarda ela, porque você ainda vai precisar dela, tá? Então, aí é isso que eles estão fazendo, explicando. E aí, Paulo e Barnabé ficaram um pouco na Antioquia, ensinando e pregando, tá? E aí, o que aconteceu? O que todo mundo quer saber. Por que Paulo e Barnabé se separaram? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João Marcos, lembra dele, o sobrinho dele, que escreveu o quarto evangelho. Tá? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Então, Barnabé levou Marcos com ele e navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Sicília, confirmando as igrejas. Nós vimos que os dois, por que Paulo tinha essa a ressalva contra João Marcos, né? O que acontece? Eles estavam lá e João não quis ir. Então, aos olhos de Paulo, ele falhou no trabalho dele. Ele não quer ir, mas peraí, nós somos chamados, nós estamos indo, por que o outro quer ser o gostosão e não quer ir? Então, ele brigou com o Barnabé, porque o Barnabé insistia em levar João Marcos, e Paulo falou, não vou, não vou. Só que aqui, nós vamos ver lá mais para frente, nas cartas, Paulo pedindo para vir Marcos, falando que Marcos foi muito bom. Então, isso aqui não foi uma briga eterna, gente, foi só uma, vamos dizer assim, uma desavença, porque Barnabé queria botar Paulo, e Paulo acho que deve ter falado assim, depois ele no meio do caminho ele vai querer ir embora de novo. Então, foi isso. Nada contra a índole de João Marcos, senão estaria escrito aqui, porque a Bíblia é tão legal que a Bíblia conta os defeitos dos grandes nomes, dos pais da fé, conta tudo, sabe por quê? É um livro autêntico. Então, nós vamos ver, Abraão, o pai da fé, mas conta que Abraão mentiu naquela história lá da Sara, que era irmã dele, tá?
Aí nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas era assassino, adúltero, assassino, aconteceu tudo isso. Então, mostram os defeitos das pessoas para você saber que eles eram como nós. Quantas vezes nós, por causa de dogmas e doutrinas, nos indispusemos com alguém da própria igreja? Acontece, porque você tem uma leitura diferente. Então, o que acontece aqui? Quando eu comecei, eu fiz seminário batista, inclusive eu estava no Brasil, o seminário que eu fiz era batista americano mesmo, o dono da missão era americano. E o que acontece? Eu comecei a ver, porque eu fui criada em igreja tradicional, e eu nem conseguia orar numa igreja pentecostal. Tivesse um pouco mais barulho, eu já perdi a minha atenção, eu não conseguia nem orar. Depois eu trabalhei numa cidade que tá uma igreja que estava começando, eu fui lá, ajudei a levantar essa igreja, e aí que eu fui entender, vamos dizer assim, a biodiversidade. Eu fui ver que Deus falava com aquelas pessoas também. Então, aí a pergunta vem: por que tantas denominações? Tá? Seria tão fácil a igreja ser igreja só. Nós vimos lá no momento da reforma, né, que Martinho Lutero era um padre e ele se revoltou com a postura da igreja junto ao Estado naquela época, certo? Então, ele foi a igreja protestante. Protestante porque protestavam com a igreja que tinha na época, que era a igreja católica, tá? Apostólica romana. E aí, o que acontece? Mas então, porque tá bom, então vai ter duas. Não, primeiro, que não tinha telefone, né, gente? Então, se ouvia dizer nos outros países que tinha um movimento assim, então as igrejas protestantes assumiam mais ou menos a característica do povo lá. Então, nós vamos ver, nós temos os batistas da linha tradicional, nós temos batista que não tá, assim, os pentecostais, e os tradicionais, e entre esses o batista, que o batista, embora ele seja como uma igreja tradicional, ele não aceita batismo por aspersão, e agora tem um monte de igreja que também não aceita, mas, minha opinião particular, água é um símbolo. Eu fui batizada quando era criança, porque a igreja da minha mãe batiza criança, fiz minha profissão de fé com 12 anos, e depois de velha, quando eu estava dando aula de catecúmenos para essa igreja que eu estava levantando, eles achavam que tinha que batizar no rio, fui eu lá e batizei no rio também. Então, para não ter, mais água é um símbolo, ok? Então, por que existem diferentes denominações? Porque Deus conhece, as pessoas são diferentes. Então, a minha forma de adorar, Deus conhece lá no fundo, e de repente é diferente da sua forma de adorar. Isso vai muito de acordo com o que você, as informações que você teve acesso. Eu conheci uma senhora que dizia assim: católico vai para o inferno. E eu achava tão forte ela falar isso, afirmar, né? Todo católico é perdido. Mas por quê? Porque ele adora Maria e os idólatras não vão para o céu. Ok. Hoje, o que eu tenho a visão? Suponhamos que eu nasci na igreja católica e fui criada achando que é assim. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Tanto ele vai saber a sinceridade do meu coração para me mostrar um outro caminho, o caminho certo, ou deixa uma turma assim. Então, nós vemos assim, existem igrejas, até hoje, acho que tem menos, mas eu ainda conheço, que diz que mulher não pode usar calça comprida, ok? Tá bom. Vou explicar para vocês, tem gente que não sabe. Por que mulher não pode usar calça comprida? Porque eles pegam um texto lá de Deuteronômio que fala que mulher não use roupa de homem e homem não use roupa de mulher. Jesus usava vestido. A que situação esse texto se direciona? Para, vamos dizer que os travestis, você se disfarçar do outro sexo, tá? Então, porque Jesus usava vestido. A calça comprida foi criada em 1800. Quer dizer, todas as mulheres, todos os homens que usavam vestidos até o ano de 1800 foram para o inferno? Não, tá? Então, nós vamos ver a história do véu. Tem a igreja que é chamada Igreja do Véu, Congregação Cristã no Brasil. As mulheres não entram na igreja sem véu e elas tem uma bolsa, você pode ver, elas usam a bolsa e na bolsa elas têm um véu, porque elas não podem orar sem pôr o véu na cabeça. Baseado em quê? Em quê? Lá no Novo Testamento, na carta ao Coríntios, nas cartas aos Coríntios, o que acontecia com a história do véu?
Corinto é uma cidade de porto, então tinha muito. Você imagina uma cidade de porto, tem gente de tudo quanto era canto, tá? E tinha lá o templo da deusa Diana. E a Diana, o templo delas, elas tinham as prostitutas do templo, que elas ficavam lá e eram prostitutas mesmo. E elas tinham que raspar a cabeça, tá? Então tá, você via mulher careca na rua, você sabia que era elas eram do templo, né? Aí o que acontece? Começaram a pregar o evangelho, essa mulherada começou a se converter. Então parecia lá uma sacerdotisa de Diana, com a cabeça raspada, mas ela aceitou Jesus. O que acontecia? Paulo fala: cubra a cabeça, porque não é honroso para a mulher ter a cabeça raspada. Por quê? Se tinha a cabeça raspada, era prostituta do templo, era sacerdotisa de Diana, tá? Então ele fala: cubra com o véu, porque o véu vai substituir o cabelo. Isso era uma situação específica. Então, hoje, não tem mais isso. Não tem mais isso. E nós vemos lá, gente, é muito legal estudar a primeira carta aos Coríntios, porque Paulo explica até sobre o que se deve comer ou não. Então, nós vamos parar agora o nosso estudo nesse ponto, de você identificar que a sua forma de orar, a sua forma de adorar é diferente da minha, então você vai para o céu e eu vou para o inferno. Vamos levar em consideração que Deus conhece a sua intenção. Eu sempre uso o exemplo seguinte: eu e a Maria vamos num piquenique. Eu fui criada achando que calça comprida é pecado. A Maria foi criada achando que tanto faz. Nós duas vamos num piquenique. A Maria vai de calça comprida e eu vou de saia para minha mamãe ver eu sair de casa. Pego uma calça e ponho lá e fico no piquenique e destroco depois. Quem pecou? As duas estávamos de calça comprida no piquenique. Quem pecou? Eu, porque eu achava que calça comprida é pecado e mesmo assim eu usei. Então, Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Se você está fazendo uma coisa achando que é certo, você vai lá conversar com Deus. E se a coisa for muito, né, Deus vai dar um jeito de tirar de você, ok? Mas tem coisa que é irrelevante. Quando às vezes eu vou visitar uma igreja nova, eu sempre vou de saia. Por quê? Eu fico olhando a mulher do pastor, dependendo da roupa dela, é o que eu vou usar na próxima vez. Por quê? Eu não quero escandalizar. Mas então, o cerne da questão, o ponto hoje que nós vamos falar sobre circuncisão, o que é? O que você acha que é pecado? Não imponha, tá? Não imponha. Dentro das igrejas há muita dissensão por causa de costumes. E eu vou falar para vocês, é lá dentro que o diabo tá, porque tudo que ele quer é botar fogo no parquinho, tá? O diabo, ele quer causar mesmo dissensão, deixar pessoas magoadas, pessoas feridas, até abandonando as igrejas. Então, o que nós temos que ter em mente? Em mente, é o amor de Cristo que salva. É isso que nos une. Se você usa calça, se você não usa, se você bate palma na igreja, você não bate. Se você ora gritando, você ora. Se a água é muita água, pouca água, acha uma igreja, tem um monte de igreja por aí. Acha uma igreja que as pessoas, os hábitos são mais ou menos parecidos com os seus. E saiba que você não vai achar uma igreja que você se encaixa totalmente. Porque se você for numa igreja e você começar a ouvir a palavra e você não for confrontado que você precisa mudar alguma coisa, então você está indo lá e não está valendo de nada. A verdadeira função da igreja e dos cultos é o quê? É o ensino, e você for confrontado e falar, daqui para frente eu vou fazer diferente. Então, uma igreja que fala amém para tudo que você faz, desconfie. Está querendo apenas a sua presença lá, porque você é bonitinha, está querendo só o seu dízimo, porque de repente você é rico, sei lá, canta direitinho, então vem para cá para cantar. Então, o que você tem que ver? Qual é a essência? Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu vou me juntar aqui com esse grupo que ninguém raspa a perna, nem usa calça comprida. Ok, eu estou lá, não tenho direito de bagunçar a igreja do outro. Eu acho que tanto faz. Mas eu estou lá, então não vou raspar a perna e não vou usar calça comprida. Entenderam? Então, o que a gente vê? O que a gente vê? O que é que está nos separando como corpo? Então, eu sempre coloco depois 3 pontos para a gente refletir. E hoje, o mais importante é assim, qual é o seu dogma sobre o plano da salvação?
você acha que você tem que seguir qual script para você ser salvo? De repente, eu sempre falo dessa igreja, a Poema, que eu conheci. Gente, você olhava, você achava que tudo aquilo podia parecer qualquer coisa, menos igreja. Do tipo do povo que ia lá. E a glória do Senhor invadia aquele templo. E hoje tem várias pessoas que seguem, tem igrejas em outras cidades que não era a ideia inicial do presidente, né, quem é o dono da igreja, não sei como é que pode falar dele, mas a ideia principal era ir atrás daqueles, os discriminados, que ninguém queria. E hoje é uma igreja enorme, você vê pessoas realmente que tem aqueles piercing, tem o corpo tatuado. Gente, tatuou uma vez, não tem jeito de sair. E é por isso que Deus não vai perdoar e não vai amar. Gente, a coisa mais difícil é você imaginar, sabia que o Osama Bin Laden pode ter se convertido no último momento? Oh, pode ser. E aí você fala, não é justo, porque ele era um assassino, ele era não sei quem, e eu fui sempre santa, você acha que no céu vai ter andar? Não tem. Não tem. Então, qual é o dogma? O que é o dogma? É um costume. Qual é o costume que você tem e que você acha que é necessário para o plano da salvação? Isso é uma coisa para a gente pensar lá dentro. Então, você pensa assim, o cara fuma. Tá bom, o cara fuma, vai para o inferno? Ok, vai para o inferno. Mas se ele se converter e ele for tirando cigarro devagar, entendeu? Sabe? Então, eu já vi um senhor tirar um jovem da igreja que doeu sobremaneira o meu coração. Esse menino, ele tinha 14 anos e ele ia na escola dominical levando um irmãozinho de 2 no colo. Você imagina um cara de 14 anos, ele já é todo boizinho, né? Ele se sujeitava a levar o irmão, que era bebê, para a igreja, porque ele dizia que ali é que o menino ia crescer e que não ia fazer tanta coisa errada quanto ele fez. Gente, se com 14 anos ele achava que tinha feito um monte de coisa errada, imagine eu. Imagine eu hoje que tenho 58. Quanto que é que tem nas minhas costas, né? Mas ele usava um brinquinho e o presbítero foi lá um dia e falou para ele que com um brinquinho, era uma pedrinha assim, com um brinquinho ele não podia ir na igreja, o menino não foi mais. Tudo bem que o menino ouviu tudo, pode ser que depois ele tenha encontrado a igreja, não sei o quê, mas esse cara que falou isso, sabe, serviu de pedra de tropeço. Então, na comunidade que você é bênção ou você está sendo pedra de tropeço? Lembra dos seus pecados, aqueles mais lá no fundo, no fundo, no fundo, que ninguém sabe? Deus sabe, ele aceitou você, por que ele não vai aceitar o outro? Então, qual é o dogma? Então, é assim, sabe, o que você acha que é necessário para a salvação e que você acha que é impossível? Se você começar a pensar nisso e orar, você vai ver que não tem. Quando a pessoa resolve realmente entregar sua vida a Cristo, ele pode ser da onde for. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça. Não é pelos seus rituais, não é por aquilo que você faz, penitência. Gente, eu morava do lado da cidade de Aparecida do Norte. Você imagina o que é aquilo em outubro, porque é o dia da Santa. Então, é romaria, você pega viaduto, é aquele povo que vai andando, excursão, que vem de longe, e vão lá para adorar a Maria, gente. E nem é a Maria, né? A Aparecida, né? Que deram os nomes diferentes lá para ela. Mas é isso. Então, qual é o dogma? De repente, gente, Lutero era padre. E aí? Você vai dizer que Lutero não era salvo porque ele era padre? E ainda mais na Idade Média, né? Que usava aqueles cabelos cortadinhos, aquela coisa bonita pra caramba. Bom, vamos lá, voltando ao assunto. Segunda coisa para pensar. Quem sou eu para definir quem é salvo ou não? Por acaso eu visto a capa de super crente, super santa, e fico olhando assim por cima daquele que chegou drogado na igreja e tá lá. O que eu sou melhor do que ele? Como eu ponho uma etiqueta quem é salvo e quem não é? Olha só. A terceira, como a atitude de Barnabé pode influenciar a minha vida? Nesse evento de Paulo, Barnabé e Marcos, se Barnabé também tivesse rejeitado a Marcos, provavelmente o Marcos não terminaria como ele terminou, sendo um evangelista.
Então, qual é a sua atitude aí atrás daquele que está começando, aquele que precisa de apoio, aquele que está sendo discriminado? Você está fazendo como Paulo ou está fazendo como Barnabé? O Barnabé, ele discipulava gente, o Barnabé discipulou Paulo. Quando Paulo ficou lá mais de ano, né, aprendendo, foi com Barnabé. E aí, quando chegou nessa situação, ele foi o quê? Ele falou para o Paulo, ok, você vai, mas eu vou levar o João Marcos comigo. E fez um trabalho tão bem feito que Marcos foi um evangelista. E Marcos escreveu tudo aquilo baseado no que ele ouviu de Barnabé, porque ele nem tinha ligado. Embora nós já saibamos, nós já estudamos aqui, que a mãe de João Marcos, tá, era a Maria, ela foi uma das tipo, se a primeira igreja que foi feita era na casa dela, a Santa Ceia, da última ceia, foi feita na casa dele, no andar de cima da casa dele, mas a gente só vai falar dele depois da ressurreição de Jesus. Então, vamos dizer que ele ouvia aquele papo e falava, isso é doideira da minha mãe e do meu pai, tá? Ele era mais jovem. Então, o que eu quero conversar hoje? Qual é a etiqueta que você está usando para colocar nas pessoas que estão ao seu lado? Qual a oportunidade que você está perdendo de ser luz na vida dos outros, tá? Ou você está sendo uma pedra de tropeço? Qual é o problema que te fez afastar do meio que você vivia? Isso aí é muito interessante, porque às vezes, não, me botaram para fora. Ok, tudo bem. Joyce Meyer, eu amo ela. E ela fala que ela começou a fazer, vamos dizer, carreira solo, né? Ela começou a sair e pregando desvinculada da igreja, porque a igreja que ela frequentava não aceitava que mulher falasse. Era uma igreja bem conservadora e não aceitava que mulher falasse. Vocês acham, gente? Joyce Meyer tem um ministério que tem espalhado no mundo inteiro e ela é muita bênção. Gente, eu ouço essa mulher, sei lá, há mais de 20 anos eu ouço as pregações dela e assim, hoje ela já está com mais de 80, gente, mas tem mais gás do que muita menina de 30, tá? E pregando evangelho sem nada, porque a igreja não aceitou ela. Não aceitou e hoje ela é quem ela é, né? Pela graça e misericórdia do Senhor. Não estou nem desmerecendo a graça, né? Que não é o merecimento, é a graça de Deus na vida dela. Mas então o que eu quero que a gente pense é isso. O porquê que existe tantas denominações? Para quê? Para que as pessoas, você se encaixe de acordo com a sua verdade, com os seus ensinamentos, a sua cultura. Então, existe diversidade de igrejas, de forma de adoração, e existem pessoas diferentes. A única coisa que não pode ter é o quê? Uma seita que diz que os costumes vão definir se você é salvo ou não, tá? Dogmas e costumes, não. Igreja, religião e seita, qual que é a diferença? A seita é aquela que afirma que qualquer outra coisa leva ao encontro com Deus. Religião é que afirma que Jesus Cristo é o único caminho para levar a pessoa a ter um relacionamento novamente com Deus, tá? Então, eu acho que isso tem que ficar bem na nossa cabeça e nós sabemos. Precisa circuncidar? Não. Ah, mas isso é lá no passado. Pô, e hoje? Se for no culto de calça comprida, vai para o inferno? E se de repente o irmão ainda fuma e está indo na igreja, mas Deus está tirando dele algo que é muito pior do que o cigarro, está lapidando, de repente, o cigarro da vida dele. E de repente está trabalhando dele o quê? Maledicência, ou sei lá, qualquer outra coisa, porque Deus ele vai tratar primeiro sempre o seu pior problema. E aí a igreja é o quê? É um lugar de pessoas que estão sendo tratadas. Não existe santos dentro da igreja, existem pessoas procurando a santificação. Então eu tenho que engolir o meu pecado, tá? E engolir o pecado do outro e saber que a minha vida está na disposição do Senhor. Do mesmo jeito que o meu irmão que senta do meu lado. Então vamos parar de ser hipócrita, gente. O Jesus está voltando. Jesus está voltando, ele está vindo e nós vamos ver. Nós estávamos comentando agora aqui na minha cidade, estamos com um alerta de furacão e parece que o negócio vai ser feio. Então, nós vemos a natureza reclamando, nós vemos uma queimada no Brasil que a fumaça consegue ver do satélite, e nós vemos Portugal também. Então, é enchente, é fogo, são epidemias,
Gente, e tudo isso é o princípio das dores, porque ele vem e ele está voltando. E qual é a igreja que ele vai encontrar? Uma igreja de mimimi? Não, uma igreja que eu abraço meu irmão, porque se ele fuma, azar dele, mas azar do pulmão dele, eu abraço ele, eu abraço aquela garota de programa que se converteu hoje, eu abraço ela, eu sento em cima de todos esses costumes e vamos correr atrás de quê? Do amor de Jesus que salva, porque ele está vindo e o tempo está acabando. E depois, no final de toda essa história, o que você vai mostrar nas suas mãos quando chegar o dia da acerto de contas, né? Então, eu falo, o que você vai ter nas suas mãos para mostrar para o Senhor? Você vai ter só o povo que você falou mal e botou para fora da igreja? Ou você vai ter aquelas pessoas que você ajudou a ir buscar e amparar enquanto elas estavam crescendo? Então, é sim, essa é bem paulada na minha, ó, na minha cara e na sua, porque todos nós temos um pouquinho de querer achar que só o meu jeito está certo. Gente, depois eu chego lá e Deus ainda dá risada na minha cara e fala: Nossa, tá tudo errado que você acreditou, não era nada disso. Vai ver, né? Não sei. Então, siga de acordo com o que você está aprendendo. Então, por isso que eu digo: vamos estudar a Bíblia, vamos estar em constante relacionamento com Deus, porque aí Deus vai mostrando para você o que é certo, o que é errado, o que você tem que deixar, o que você tem que, sabe, levar em consideração, o que você tem que abandonar, o que você tem que pegar. Tudo isso é de acordo com a intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra. Então, você estando caminhando é muito legal, porque se você não aprender nada, pelo menos uma vez por semana na sua caminhada com Cristo, você está buscando a fonte errada, porque a palavra de Deus nos confronta. E quanto mais perto de Deus você está, menor você se sente, porque a graça do Senhor, a glória dele, o amor dele é tão grande, a perfeição é tão grande, que eu me sinto um rato na frente dele, né? Então, qual é o seu posicionamento de acordo com os irmãos? Você está sendo luz? Você está sendo sal? Você está atraindo as pessoas para o evangelho ou você está mandando fora? Você está, com a sua atitude, você está atrapalhando, porque esse eu não quero, né? Eu quero um céu com andar, onde não vai ter esse fulano lá comigo, ou você está sendo luz e as pessoas querendo, olhando para a sua vida e querendo a sua vida também. Isso é coisa que a gente tem que pensar, porque o amor de Jesus, ele é contagiante. O amor de Jesus, ele é salvador. O amor de Jesus é capacitante. Então, se você estiver em perfeita sintonia, você vai estar fazendo luz aonde você está, porque Jesus veio para curar os enfermos. E nós fazemos parte desse time, tá bom? Beijo grande para vocês. Semana que vem tem capítulo 16 de Atos, tá bom? Fique ligado até quinta-feira que vem.